lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo sobre a esperança dos redimidos. Nós, semana passada, falamos que o estudo das últimas coisas serve para nós para trazer consolo, trazer esperança e, acima de tudo, glorificar a Deus e a Jesus Cristo, que é o vencedor, por quem nós somos mais que vencedores nele, tá? Falamos também que essa esperança deve moldar a nossa vida. Por isso que nós estudamos a Bíblia e estudamos um assunto como esse. Nós não seguimos aquela tendência sensacionalista de ficar falando sobre o fim do mundo com a intenção de botar medo nas pessoas, não. O Apocalipse, por exemplo, foi um livro escrito para dar esperança para os crentes que já não tinham esperança por causa das perseguições. E nós seguimos na mesma tendência, E uma palavra muito diferente que nós usamos, uma expressão muito diferente que nós usamos na semana passada, foi o já e o ainda não. Falamos a respeito de salvação, falamos a respeito de algumas coisas que ainda está no plano de Deus para acontecer, e muitas coisas já aconteceu que vão ter um efeito para sempre, e outras nós estamos aguardando, tá? Hoje nós vamos entrar num assunto chamado escatologia individual, que eu já vou explicar para os irmãos, mas eu peço que os irmãos abram, por favor, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Nós darmos início em primeiro lugar, nossa leitura bíblica. Hebreus 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 27. Perdão, 23. Do 23 ao 28. Hebreus 9, do 23 ao 28. O versículo 23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que acham nos céus se purificassem com trajes de sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote. Cada ano entra no Santo dos Santos com um sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O autor dos Hebreus aqui, meus irmãos, ele estava explicando como que Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, de forma muito diferente do perdão que acontecia no Antigo Testamento, que o sacerdote teria que ir todo ano levar um sangue que não era dele, era de um animal, e oferecer pelo perdão do pecado do povo. Ele fala que Jesus ofereceu o seu sangue uma vez por todas. E se fosse diferente, olha a linha de raciocínio do autor dos Hebreus, se fosse diferente, ele deveria morrer todo ano
para poder se oferecer, se o sacrifício dele não fosse perfeito. Aí ele lança uma nota no 26, que já era algo que os hebreus que estavam ouvindo essa carta já sabiam. 27, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os hebreus sabiam que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e depois disso viria o juízo. É sobre isso que nós vamos falar, tá? Nós vamos ver o que é a escatologia individual. Nós vamos ver que nós vamos falar sobre o que acontece com a vida do cristão após a morte. Nós vamos ver isso por meio dos nossos símbolos de fé, explicar a base bíblica a respeito do que acontece após a morte e fortalecer a esperança cristã, confrontando os erros doutrinários que existem no nosso tempo. Por exemplo, purgatório. Já ouviram falar disso? Difícil, né? Num país pós-católico, né? A gente não ouviu falar do purgatório. Mas vocês já ouviram falar sobre a doutrina do sono da alma? Quem já ouviu falar disso? Tem alguns cristãos que acreditam que os crentes que morreram estão dormindo agora, tá? Outra coisa, reencarnação também é uma das coisas que é muito envolvida a respeito da morte. E nós vamos entender a morte, então, por meio da Escritura, tá? Primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é a respeito do termo individual. Individual. Nós vamos fazer duas distinções aqui, tá? Nosso estudo vai permear os seguintes termos: a escatologia individual, que tem a ver com o destino de cada indivíduo, tá bom? E a escatologia geral, que tem a ver com o destino da igreja, do planeta Terra, dos crentes e dos não crentes, tá? Hoje nós vamos começar com essa primeira parte, a escatologia individual. Esse termo trata dos acontecimentos que envolvem o ser humano após a morte, tá? Após sua morte. Especialmente a gente vai traçar definições sobre o que é morte, sobre o que é um estado intermediário e sobre o que é juízo pessoal, tá? Isso que a gente vai trabalhar hoje, sobre o que é morte, sobre o que é estado intermediário e sobre o que é juízo pessoal. Abra, por favor, Gênesis 3:19. Alguém abre e faça essa leitura, por favor. Isso mesmo. Eu achei estranho o barulho aqui. Estão vendo? Acho que eu venho de lá. Não, mas eu venho daqui. Não, é dessa caixa aqui. Essa caixa aqui. Essa aqui. Caixa aqui. Bom, no suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste formado. Porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Os irmãos lembram qual é o contexto dessa passagem? Quem lembra? Gênesis 3 fala de quê? Isso, da queda. É nesse texto que conta o que aconteceu, que fez o homem cair em pecado, tá? Como que o pecado entrou no mundo. E a punição do pecado é a morte. Lembra lá do salário do pecado, que é a morte, né? Então a punição é
a morte. Eclesiastes 12:7. Alguém abra para mim. Eclesiastes 12:7. Vou ler esse texto. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto já dá uma ideia de espírito e o pó. O pó que ele está falando a respeito do corpo, né? Aqui no Gênesis está falando que nós fomos formados do pó, e aqui no Eclesiastes está dizendo que esse pó vai voltar para a terra, mas o espírito vai voltar para Deus. Então nós vemos aqui uma ideia de separação, e essa é o significado da palavra morte para nós. Nós vamos definir morte como separação. Separação de quê, gente? E aí, separação de quê? Separação. Quem vai riscar? O corpo da alma. E aí? Já viram assim, lá no velório, a pessoa chegar na beirada do caixão, assim, ele já não está mais aqui. Já viram isso? E aí, tá ou não tá? E aí? Hã? Tá, mas o corpo é ele? A gente não é dividido por corpo. Hã? Tá, mas a pergunta foi: ele está dentro do caixão ou não está? O corpo dele. Mas o corpo é ele? É ou não é, gente? É isso que a gente tem que resolver aqui hoje, entendeu? É? O corpo é ele? Vamos lá, vamos fazer uma votação. Peraí, Zé, tá gritando. Ah. É? Tá. Presta atenção. Eu morri. Vai chegar a minha vez, gente. Vai chegar, uma hora chega. Eu tô lá dentro do caixão. Eu tô ou não tô? Você tá? Então, tá, mas o corpo sou eu ou não sou eu? Sim. É? Sabe por quê? Porque falar que ele não está mais ali parece que o corpo é só uma casca em que o verdadeiro eu habita nele. Quem é o ser humano? É um composto de corpo e espírito, ou alma, pode se chamar também, né? Tanto é. Tá? A gente usa os termos intercambiáveis. É um composto de parte física e parte não física. Então o que é a morte? É a separação de mim mesmo. Eu estou dentro do caixão, mas uma parte minha está com Deus. Isso é quando chegar lá, que vai demorar uns 300 anos, tá, gente? Não vou morrer agora, não. Vocês me aturam aí, orem por mim, tá? Podendo me dar saúde, não vou morrer agora. É só um exemplo, hein? Por favor. Tá bom? Você não deixa de ser você depois que você morre, tá? Por quê? Porque Deus está salvando, vai salvar o seu corpo também. Eu não quero adiantar o assunto, mas nós vamos falar por que você continua sendo você e qual é o plano de Deus para aquela parte que ficou na terra. Deus tem um plano para aquilo ali. Deus tem, não vai ficar jogado ali o resto da eternidade, não. Tá bom? Fala, meu irmão. Não entendi. Não será? Sim e não. Jesus, quando ressuscitou, né? Jesus é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou com o mesmo corpo? Foi o mesmo Jesus? Mas tem uma diferença, hein? O corpo dele foi glorificado. Vai ser você, mas sem a presença do pecado. Não vai ser o Fabrício muito mais bonitão, aparecer lá, sem pecado. A Maria Madalena não conheceu Jesus. Você lembra da história lá? Ela olhou e achou que era jardineiro, porque ela bem diferente, mas vai ser você restaurado. A figura do homem quando foi criado antes do pecado, ou a figura do nosso Redentor. Por favor. O quê? Não, ele estava. Tem uma época da vida, a gente está conversando hoje, lá com a dona Nilma e seu Alonso, hoje à tarde. Tem uma época da vida, vocês podem perceber isso. Olha os filhos de vocês, parece que aquele auge da beleza do ser humano.
tem uma idade, que é a idade da maturidade, quando o ser humano chega numa idade de maturidade. Sabe, eu ainda tenho que estudar muito ainda, não estou falando com os irmãos que isso é doutrina não, mas dá de entender, até onde eu cheguei, que a gente vai chegar num momento desse, no auge de beleza que a gente chegou, mas numa forma que a gente nunca chegou em vida, porque a gente ainda tem um pecado. Lá não vai ter mais o pecado, novo céu e nova terra, aí já no estado final, quando a gente for morar com Cristo, tá bom? Agora, nesse momento aqui da morte, o seu corpo vai para o pó e a sua alma vai para Deus, conforme nós lemos aqui. Olha o que a confissão de fé diz no capítulo 32, parágrafo 1. Os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó e vem a corrupção. O que é vem a corrupção? Essa expressão significa que a gente vai dissolver, vai apodrecer, vai virar pó, tá? Mas suas almas, e aí a confissão de fé chama atenção, isso foi escrito em 1649, hein? Chama atenção sobre a seguinte expressão: que não morrem nem dormem. Uma outra heresia seria a aniquilação, que é a ideia do que a gente ouve muito hoje: morreu, acabou. Já ouviu isso? Isso é uma heresia antiga que chama aniquilação. Não, morreu, acabou não, gente. Morreu, ainda tem muita coisa depois que morre, tá? Que não dormem, tendo uma existência imortal, volta imediatamente a Deus que deu. A alma do justo, sendo então aperfeiçoada em santidade, são recebidas nos mais altos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. Então, o que os crentes que morreram hoje estão fazendo? Estão aguardando a redenção dos seus corpos, porque eles não estão no lugar estão no lugar provisório, não no lugar definitivo, tá? E ainda estão no lugar provisório, porque estão só em alma. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e densas trevas, reservado para o juízo do grande dia. Essa é a nossa nota confessional a respeito desse assunto, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver aqui então. Foi para o paraíso. Aqueles que creem em Jesus. Não, só está adiantando a parte que eu vou falar agora, hein, dona Dice? Só está muito esperta, hein? Está muito esperta. Vamos lá, vamos entrar agora nessa parte que a dona Dice falou. O estado intermediário. Então, mostra a separação. Vou botar aqui, ó. Vou fazer um gráfico aqui, ó. Aqui é a terra, aqui está debaixo da terra. Está lá a pessoa que morreu. Muito magra, porque já começou a escrever. Está lá a pessoa. Ó, aqui bem, né? Bem luzinha. E aí, a alma dela está com Deus, né? Vou botar aqui a alma aqui bem feliz. Não vou nem fazer confusão, porque a Alice já começou a rir no meu desenho. A alma está com Deus. Pergunta: a alma está com Deus no lugar que a dona Dice lembrou que chama paraíso. Gente, paraíso. Quando. Não, agora eu vou explicar. Senta ali que eu vou explicar o que é paraíso. Presta atenção para você fazer os desenhos, hein? Tá bom? Quando fala de paraíso, pensa na Bíblia. Agora eu quero que vocês pensem dentro da Bíblia. Quando fala de paraíso, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês: paraíso. Hã? Pensa no nome do paraíso. Tem um nome na Bíblia do paraíso. Hã? Jardim. Lembra? O que era o jardim? O que significa a palavra Éden? Tem uma marca de margarina que tem o mesmo nome da palavra Éden. Hã? Ah lá, o homem é da padaria, né? Fica ruim, né? Delícia. O que era o Éden? O jardim das delícias. Sabe, essa ideia de paraíso traz para nós a ideia de que quem morreu em Jesus está em delícia, gente. Ainda não está no bonzão não, mas já está muito bom. Já está melhor que a gente. Olha só, gente, como que esse estudo é importante para nós crentes. A gente não pode entrar em desespero quando um crente em Jesus morre. Eu falo irmão, pode ser um parente nosso que é irmão em Cristo Jesus. Uma vez eu perguntei um professor meu, né, que o professor ele tem o pai que também é teólogo e professor. O pai defende uma tese que lá no Novo Céu e Nova Terra vai ter casamento. Ele defende que não. Aí eu brincando com ele, né, falei: pô, professor, o problema do meu casamento é meu pecado. Já pensou, o casamento é tão bom, já pensou se eu estar no Novo Céu e Nova Terra sem meu pecado?
E aí eu amo tanto minha esposa, reverendo. Como é que eu sou me ver com a ideia dessa que não vai ter casamento? Aí ele, brincando com a gente, num clima bem amistoso, ele olhou para minha cara e falou assim: mas olha o sintoma que você está me mostrando. Você tem dificuldade de lembrar que a sua esposa é mais que sua esposa. Ela é sua irmã em Cristo Jesus. Aí ficou sério o assunto, né? Ela, ó, você e a sua esposa têm um vínculo do sangue de Cristo que nunca vai terminar, nem no novo céu e nova terra. Aí eu fiquei mais feliz, né? Eu posso até perder a esposa, mas a irmã Juliane sempre vai ser minha irmã em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo, gente? Quando eu falo irmãos, pode ser alguém de sangue que falece, mas aí você vê o enterro do crente, né? O crente está triste, o crente está chorando, mas você olha o enterro do incrédulo lá do outro lado. Isso. Agora a gente tem que conversar no final, senão não consigo falar ainda. Não consigo andar com a história aqui, hein? Não. Senta aí para prestar atenção. Então, gente, o crente ele não precisa se desesperar, porque o seu ante querido, o irmão em Cristo Jesus. Hoje nós estávamos lembrando do diácono Paulo Lomeu, né, seu Júlio? O diácono Paulo Lomeu está em delícias, sabe? Seu marido, seu pai, o seu irmão, seu primo, seu companheiro, companheira daqui da igreja que caminhava junto, estão em delícia. Minha mãe, Dona Maria das Graças, está em delícias. Falávamos hoje a gente conversou muito sobre o assunto aqui, lá na casa da irmã Nilma. A irmã Nilma perdeu um filho com 33 anos. E eu falei para ela: seu filho está em delícias, está com Cristo Jesus, porque ele morreu crente do Senhor Jesus. Quem garante isso é Jesus, gente. Não é eu não, isso não é comigo não, é com Ele. Ele que falou, só passa o recado. Quem crê em mim tem a vida eterna. Isso quer dizer que nem a morte pode tirar nós da mão do Senhor. Essa é a beleza da gente estudar um assunto como esse. Vamos ler o texto de Lucas 23:43 é o texto que a minha irmã disse, já citou. Quando Jesus estava na cruz, né, aquele que creu em Jesus olhou para ele e falou assim: lembra-te de mim quando estiver no seu reino. E aí tem uma seita por aí que fala que Jesus falou assim: eis que te digo hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Não, Jesus falou: eis que te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento que Jesus morreu, né? A gente conversa na escola dominical, né, que a pessoa do Redentor morreu. Deus não morre, mas Deus estava presente ali com um homem que não se separa, lembra? A gente não pode separar as pessoas do Redentor. Ele é divino humano, ele não se separou nem na hora da morte. Deus caminhou com ele, tanto é que ele mesmo se ressuscitou. O próprio, se fosse um homem comum, não ia poder ressuscitar. Ele ressuscitou. E o sacrifício dele valeu o perdão dos nossos pecados, porque ele não era um homem comum. A pessoa do Redentor, então, passou 3 dias no mundo dos mortos. Para onde Jesus foi? Para o paraíso. Ele falou com o homem lá. Você vai estar comigo no paraíso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. É quando Paulo fala: olha, poderia morrer, porque morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, mas ainda tem uma coisa para fazer aqui. Bom, se eu morro, para onde que eu vou? Eu vou para junto do Senhor. E não dá vontade de ir? Dá, porque a gente vai estar melhor do que isso aqui. Mas ele falou: mas eu ainda tenho muita coisa para fazer para a glória de Deus aqui nesse mundo. É assim que o apóstolo Paulo fala, tá? O pastor de Genebra, o João Calvino, ele dizia assim: as almas dos crentes vão imediatamente à presença de Deus, não adormecem nem entram em limbo. O que é limbo? Você já ouviu falar em limbo? Olha só, tem a ver com a doutrina do purgatório professada pelo romanismo. Ele dizia que no romanismo, deixa eu falar aqui, no romanismo a gente tem algumas categorias assim. O romanismo tem isso aqui, céu aqui é céu, tá? Aqui é inferno. Inferno.
Então hoje está saindo uma beleza. Aqui é o purgatório. É o purgatório. E aqui tem um lugar que não é purgatório, não é inferno, nem é o céu, que é o limbo. Agora parece que revogaram isso, né? Mas era chamado de limbo dos infantes. O que te lembra limbo dos infantes? Infante. Como é que é? Não, tem a ver com gnome, não. Isso é outro assunto, José Miguel. Também. Hoje ele está me arrebentando, gente. Ore pelo meu filho, tá? Não, vamos lá. Infante, gente. Da onde que vem essa palavra que a gente usa muito? Criança. A Igreja Católica falava que existia um lugarzinho só para as crianças que morriam. Esse lugar aqui. Agora parece que revogaram isso em algum momento lá. Mas Calvino, na época de Calvino, ainda tinha. Ele falava que não tem esse negócio de limbo, não, tá? E também não tem o purgatório. Eu vou deixar o purgatório aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o purgatório. A respeito dos ímpios, Lucas 16, 22 e 23 diz assim: a parábola do rico e do Lázaro, né? Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno, estando em tormentos, levou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. O seio de Abraão é uma ideia que os judeus tinham a respeito do paraíso. É o mesmo paraíso. E o inferno é um lugar de tormento. O inferno já é a ideia da morada dos mortos, mas daqueles que são ímpios. Um estudioso reformado, a gente lê muito ele no seminário, que é o Luiz Berkoff, diz o seguinte: a condição dos ímpios após a morte é de sofrimento consciente e contínuo. Olha só, consciente e contínuo. Eles sabem, eles sentem que eles estão sofrendo e aquilo não acaba, aguardando a consumação da pena final, do juízo final, tá? Gente, é muito melhor estar com Jesus, porque existe sofrimento duas vezes no cristianismo. Por favor. Essa história aí é verídica? Qual? De exemplo para a gente entender que era assim, criação. Você está falando da parábola? Jóia. Vamos lá. O que são parábolas? O que são parábolas? Parábolas são histórias que Jesus contava para poder trazer um ensino para os seus discípulos. Não a gente às vezes acha que Jesus ensinava para ficar mais fácil para as pessoas de fora. Não era. Tinha gente que não entendia e usava elementos de dentro da cultura e do pensamento deles. Então, no pensamento judaico, aquilo que Jesus estava falando era uma verdade para eles, tá? Um grande abismo, não ia voltar morto para poder falar sobre pregar o evangelho, nada disso. Fora aquelas ocasiões que a gente falou, quando falamos aqui na escola dominical, e teve um propósito de Deus, um foi propósito de punição, outro foi propósito de glória do Messias. Esse negócio de morto voltar para pregar o evangelho não existe, não. Isso quebra a doutrina da reencarnação. Agora, nós podemos crer que existe dois destinos. As escrituras vão falar isso em outros momentos, né? Destino dos ímpios e destino dos justos, dos salvos em Cristo Jesus. Tá bom? É parábola? É uma parábola, tem elementos ali que foi usado por Jesus para poder ensinar, mas não é uma fábula. Parábola não é fábula. Parábola usa elementos do cotidiano. Então, por exemplo, quando Jesus fala: desceu um homem pelo caminho indo para Jericó e foi assaltado, aquilo existia. Quando ele fala: uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa e ficou procurando até encontrar, as mulheres sabiam do que ele estava falando. Por que logo essa daí seria uma fábula? Não é uma história usada para ensino, uma ilustração. É como eu chego para vocês na hora do sermão e uso uma ilustração no momento da vida de vocês para vocês entenderem o ensino. Jesus fazia isso com maestria porque ele é o nosso Redentor, né? Tá bom? É uma parábola, do rico e Lázaro é uma parábola. Porque tem um Lázaro no Evangelho, né? Eu sabia que estava dando exemplo, mas eu não sabia que eu podia falar que era uma parábola. Sim, é uma parábola.
Ele está contando uma parábola ali, tanto é que é a parábola do rico e do Lázaro, né? O problema é que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, e às vezes confunde os personagens. Fala, filho. Sim. Fala. Isso, ele vai fazer isso com a gente, vai chegar lá, fica ligado, hein? Nós vamos chegar até lá, tá bom? Gente, juízo particular. Apocalipse 14:13 diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Olha só, João estava recebendo uma revelação que Jesus mandou ele escrever sobre os crentes que estavam sendo perseguidos e mortos, e o texto diz que aqueles que estavam morrendo já eram bem-aventurados. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o acompanhem. Quem morre em Jesus descansa. Nem todo mundo que morre descansa, tá? Tem gente que morre e está em tormento, mas quem morre em Jesus descansa. A nossa doutrina ensina que após a morte há separação clara e consciente. Os crentes vão para Cristo e os ímpios para o tormento. O juízo final será público, mas há um juízo pessoal imediato. Vai existir um momento, nós vamos chegar até esse momento do juízo final, nós vamos ter uma aula sobre isso, que vai ter o juízo, vai ter a aplicação da pena, mas esse juízo é instantâneo. Por quê? Porque Jesus diz que aquele que crê nele passou da morte para a vida e já não entra em juízo. Então você define o seu estado eterno hoje, quando você crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Não dá para falar de escatologia sem pregar o evangelho, tá vendo, gente? Não tem como. Quem? Por favor, não, fica à vontade, vamos lá, vamos tirar. Se o cristão ele vai para as delícias do inferno, então esse que morreu sem Cristo, ele já está assim lá no inferno. Já está no inferno. Agora nós vamos ver. Fala que vai jogar a morte lá. E vai jogar a morte quem? No lago de fogo? E o inferno. Aprende uma coisa, Cris. Os que estão em delícias ainda tem coisa muito melhor para eles aproveitarem. Agora os que estão em desespero tem coisa muito pior para eles aproveitarem. Não, nós vamos chegar no purgatório. Quer dizer, no estudo, não vamos lá no purgatório não, pelo amor de Deus. Fabrício, vai falar. Essa expressão, eu vou lembrar e vou trazer melhor para você. Mas assim, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, está garantido, dependendo da forma que ele foi salvo. É porque me parece que essa expressão que o irmão falou tem a ver com a ideia do milênio, né? Tem algumas pessoas que acham que vão pessoas se converter naquele período que algumas vertentes diz que não vai ter mais o Espírito Santo, tá? Então me parece que é isso aí, mas eu vou pesquisar direitinho e vou trazer melhor na próxima aula. Mas assim, salvação é por meio de Cristo Jesus. Sobre salvo pelo fogo, né? Deixa eu anotar, me presta a caneta. Deixa eu anotar aqui que eu não quero falar besteira, eu quero trazer direitinho para você, tá? Por favor, pode fazer. Salvo aí, depois você vai explicar mais salvo, significa que algumas pessoas vão ser salvas assim, na última hora, sem ter nenhuma obra. Isso não vai fazer diferença. Conforme o ladrão na cruz, né? Tanto faz a pessoa ter muito ladrão, pouco ladrão, o que manda aí é a salvação perfeita de Cristo. Certo. Eles creem no Senhor Jesus como único e eterno Salvador. Isso eu entendo. Esse versículo vai chegar também um pouco nisso aí. Joia. Não terminou não. Pode terminar, meu irmão, por favor. Não, queria falar outra, pedir a permissão para falar outra coisa, não pode deixar de falar. Sim, então não esquece não, hein? Fala, meu. Salvo
Forma vergonha. E tipo o ladrão da cruz? É aquele que foi eleito, mas não pode isso. Não teve essas oportunidades, né? Sua vida na terra. Certo. Certo. Eu vou trazer direitinho para não falar besteira, porque eu tô assim, fugiu um pouco essa expressão, mas o próximo estudo eu já vou anotar aqui, a gente já começa por isso, tá bom? Vamos lá então, agora a gente vai para o purgatório, mas não, é o estudo. O seu Júlio, termina, você vai falar. Se caberia colocar isso agora, porque às vezes eu estou adiantando. Sim, não, se tiver eu te falo, pode falar. Não, é o seguinte, que as pessoas ficam assim preocupadas. Nossa, se você já é cristão, você já é um salvo, desde agora, o que você vai comparecer perante o jogo? Boa. Aí eu ouvi uma ilustração assim, que me ajudou no meu entendimento. Isso aí é uma questão forense. Isso. Cristo pagou o nosso pecado. Então, de certa forma, a gente pode entender de uma forma também judicial e forense. Isso. Um advogado. Então, o que acontece? Nós já somos salvos desde hoje, a salvação de Cristo é perfeita e você não perde. Sim. Mas no dia lá do juízo final, você já tem a sua liberdade, já foi pago todos os seus pecados, mas você não tem o seu alvará animado ainda, pelo sangue de Cristo. Joia. No dia que você chegar perante o Senhor, aí ele vai falar, você não tem Cristo, vai para o inferno, você creu, você é um salvo, você não quer levar o seu alvará. É uma espécie de divulgação da pena, algo assim nesse sentido, né? Mas nós vamos ter uma aula sobre o juízo final, tá? Mas foi muito boa a contribuição do irmão. Aqui. Vamos lá. Caminhando aqui. Rejeição do purgatório e de outros erros. A Confissão de Fé, no capítulo 32, parágrafo 1º, diz assim: além desses dois lugares, para as almas separadas dos corpos, a Escritura nada reconhece, além de céu, inferno, paraíso e lugar de tormento, seio de Abraão e lugar de tormento, não tem outro lugar. Não há base bíblica para a doutrina romanista do purgatório. Então, aqui o limbo a gente já descartou e o purgatório também, tá? É céu ou inferno, não tem repescagem. Os irmãos que gostam de futebol, né? Não tem repescagem em questão de salvação, tá? Aquele negócio que o time não classifica, aí sobra uma chance para ele passar. Não tem isso. Ou você crê em Jesus, ou você já está condenado, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Tá bom? Outra coisa, a reencarnação. Aqui no texto que a gente leu, Hebreus 9:27, diz assim: assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, a Bíblia não dá base nenhuma para reencarnação. Aí tem um texto que os espíritas vão usar, falando que a Bíblia fala de reencarnação. Quando fala que João Batista veio no mesmo espírito de Elias, já viu esse texto? O que é vir no mesmo espírito de Elias? No mesmo ministério. Ele era um ministério profético. João Batista foi o último profeta. Então ele veio para aplicar tudo aquilo que os outros profetas no Antigo Testamento pregaram. Ele veio apontando a pessoa do Redentor. Então ali não está falando de reencarnação de jeito nenhum. O espírito de Elias é um ministério profético, o mesmo espírito da profecia, tá? Outra coisa, sono da alma. Eu já ouvi muitas coisas na igreja que eu fui criado. A gente ouvia testemunhos assim, e não é falar mal não, quase toda semana alguém da igreja ia no céu, gente. Era uma coisa de doido. A pessoa sonhava que ia no céu, tinha uma revelação que estava no céu. Gente, o pessoal ia mais no céu do que eu vou na padaria. Era impressionante o negócio, sabe? E aí vinham os testemunhos assim: eu vi umas gavetas no céu, a gente puxava, os crentes estavam dormindo lá dentro da gaveta.
né? E era igreja assim que tinha uso e costume. Dizia que tinha uma gaveta lá cheio de cabelo transformado em ouro, que era o cabelo das irmãs que cortava. Ih, Cris, o teu tá lá, hein? Ih, deu ruim, Cris, deu ruim, né? Depois de 12 anos, umas coisas assim. E essas mesmas pessoas que falavam isso, falavam que as pessoas estavam dormindo. A gente sabe que pessoas com algumas religiões aí no Brasil falam que quem morre está dormindo. Agora, por favor, abra para mim Apocalipse 6. Abra aí. Apocalipse 6. Deixa eu ver aqui se o versículo está certo. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. 9, 10 e 11. Vamos lá. Alguém lê esse texto para mim. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Você vê, tem uma conversa. Hã? Tem um número de pessoas que iam morrer ainda. Olha só, o versículo 9 está dizendo assim: debaixo do altar de Deus tinha almas de pessoas que morreram por causa da palavra. Então, nesse período que foi escrito isso aqui, aqueles irmãos nossos que estão morrendo na China ainda não tinham morrido. Tá? Alguns crentes que morreram depois disso aqui ainda não tinham morrido. O John Hans, o Policarpo, que morreram aí na história dos pais da igreja, ainda não tinha morrido. E irmãos ainda que vão morrer por causa da pregação do evangelho. Pasmem vocês, se daqui a um tempo o nosso país não estoura uma perseguição. Eu não duvido nada. O mundo jaz no maligno. Pode ser que no Brasil crentes morram por causa do evangelho. Só que os que tinham morrido, os que estavam morrendo, estavam lá no altar de Deus, diante do altar de Deus, ou seja, na presença do Senhor Jesus, que ele chama aqui de soberano Senhor. Na presença do Senhor Jesus tinha pessoas conversando com ele, e o texto fala que essas pessoas tinham morrido. Então os que morreram estão tão conscientes que eles lembram da morte deles e pediram justiça ao próprio Jesus. E Jesus falou assim: não, espera aí, gente, ainda vai vir muita gente morrendo ainda não vou resolver isso agora não, vou resolver um pouquinho adiante. Mas os irmãos veem aqui um diálogo consciente e inteligente entre o Senhor e essas pessoas, esses crentes que morreram por causa da palavra. Então, como que a gente vai falar sobre o som da alma? Esse elemento de conversa está lá na parábola, que é outro texto que eu cito aqui no estudo, a respeito de que as pessoas não estão dormindo. Lá, a parábola que Jesus conta, o mendigo que ele dá o nome de Lázaro e o rico, eles conversam lá. O rico clama: Pai Abraão, manda ele vir aqui molhar o pontinha do dedo na água e botar na minha garganta para aliviar do meu sofrimento. E eles conversam. Abraão fala: olha, não dá, tem um abismo, um grande abismo aqui. Isso tudo tem a ver com a cosmovisão judaica. Eles acreditavam que entre o céu e o inferno existia um grande abismo. Então isso eles vão falando porque eles acreditavam nisso. Jesus não fala que isso é mentira. Jesus confirma contando a sua parábola. Tá, mas diante disso, qual é a esperança para nós diante disso tudo, né? Com a esperança da ressurreição final. A confissão de fé ainda, no capítulo 32, parágrafo 2º, diz assim: no último dia, os santos que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados. Imagina só, Jesus acabou de voltar, ele explode em nuvem de glória e vem com aquele séquito real de anjos, e de repente ele fala, ele separa lá os ímpios do justo, e como diz lá no texto de Mateus, ele vai falar para aqueles que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Olha, gente, isso é uma das coisas que eu mais quero ouvir nessa vida, é Jesus olhando para mim e me chamando de bendito do meu Pai. Isso é algo maravilhoso que vai ser. E aí, nesse momento, eu estou vivo, eu não morri, mas eu vou ver, por exemplo, meus irmãos que morreram sendo
levantado. Aí uma vez lá em São Paulo me perguntaram: ô João, mas aí eu doei minhas córneas. Tá lá na cara da outra pessoa lá. Falei: onde estava dele? Dele jogaram lá na terra, não servia mais. Então a terra vai ter que devolver a dele e a sua vai voltar para você. Não tem problema não, bota lá no documento que você doa, órgão, que você vai salvar uma vida mesmo depois da sua morte. Pode cremar, crente pode cremar? Falei: pode. A gente é ensinado a tratar o corpo com decência, né? Não vai jogar o corpo da pessoa em qualquer lugar, não. A gente tem que tratar o corpo com decência. Se a cremação for tratada com decência, tá, mas e aí depois, como é que eu vou ressuscitar? Meu filho, tem gente que morreu aí afogado no meio do mar, não acharam o corpo nunca mais, ficou lá, o bicho comeu, tá lá. O texto diz que o mar vai ter que devolver os seus mortos. Imagina você que foi cremado. Não, você acha que a gente fica inteirinho depois de alguns anos debaixo da terra? Não fica. Sabe, gente, hoje eu fico imaginando um golpe de computação gráfica montando o nosso corpo todinho, assim, você vê que ele monta, e de repente a alma vai vir naquele corpo, e aí aquele corpo vai ficar igualzinho a gente, e nós seremos todos transformados. Joia? Fala. Nossa, hoje ele está cheio de dúvida hoje, hein? Esse menino está ficando bom, gente. Então, no último dia, os santos que estiverem vivos não morrerão. A gente vai precisar morrer para ser transformado, mas seremos transformados. E todos os mortos serão ressuscitados. Todos, gente, até aqueles que não creram. Eles vão ter que pagar no seu corpo de carne, tá? Todos os mortos serão ressuscitados com o mesmo corpo que tiveram, embora com qualidades diferentes, os quais serão unidos novamente em suas almas para sempre. Com qualidades diferentes. As marcas do pecado não vai existir mais, né? Por exemplo, alguém que perdeu um braço num acidente, ele vai ser reunido com o bracinho lá no lugar, tá? Vai lá, vai estar lá direitinho. Inteirinho. Não vai falar, se eles forem sem um braço, eles vão falar: graças a Deus que tem menos um pedaço para sofrer. Não, vai sofrer tudo. E, gente, a figura bíblica é tão terrível que fala que é um bicho que não morre. Imagina você sendo comido de bicho a eternidade toda, e um fogo que não apaga. Gente, é um sofrimento. Fica com Jesus, tá, irmãos? Fique com Jesus, é o melhor caminho. Isso vai ser um assunto para a próxima aula. Esse assunto é polêmico, hein? Nós vamos conversar aí na próxima aula. Para onde que vão os neném se não tem limbo dos infantes? Para onde que vão os neném? Não falte na quinta. Eu estou fazendo isso igual as novelas da Globo, tá, dona Dias? Se ela não faltar o estudo, senão ela não vai saber, né? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Gente, os que não creem em Jesus vão ser condenados vivos, com corpo e alma, tá? É um sofrimento terrível. Então é melhor nós estarmos com Jesus. Esse é o tempo de você que está me ouvindo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrepender agora, tá? A gente está aqui transmitindo pelo Facebook. Alguém pode estar ouvindo a gente aí, né? Se arrependa do seu pecado agora, porque é melhor estar com Jesus quando esse dia chegar. Nós que cremos em Jesus, nós vamos para as delícias. Se o Senhor quiser me levar agora, se eu não chegar em casa vivo, vocês fiquem sabendo que eu vou estar em festa. E não orem para eu ressuscitar não, porque se eu ressuscitar, eu vou ficar muito chateado com vocês, tá bom? Já pensou, dona Zenite? Eu estou lá com Jesus, de repente eu estou aqui no sofrimento de novo. Não ora não. Não ora para eu ressuscitar não, tá? Se eu morrer, deixa eu com Jesus. E eu espero vocês no novo céu e nova terra. Porque lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é participar da mesa do Senhor, né? Junto com Jesus servindo para nós o fruto da vida. Então é uma promessa, queria tomar conosco no reino da sua glória. Gente, vocês já perceberam então que a gente tem uma inversão do valor da morte aí no mundo? Só acha que entra em desespero. Então vão tratar da vida de qualquer jeito. Não, nada disso. A vida é um presente de Deus que a gente tem que preservar, cuidar da saúde, amar pessoas, ter boas amizades, comer direito, tá? Porque a vida é um presente e o Senhor manda a gente cuidar dela, porque, como diz o apóstolo Paulo, tem muita coisa para a gente fazer para Jesus ainda nessa vida. Mas no dia que o Senhor Jesus olhar para nós e falar: vem para cá, a gente vai se alegrar com Ele com toda a eternidade. Vou passando já para nossas aplicações.
Primeiro, consolo da morte de um crente, esperança da glória com Cristo. Eu acho que isso ficou claro, né? A morte para nós não é o fim. A morte para nós é um até breve. E os que morreram em Jesus não estão em sofrimento, estão em alegria eterna. O que nós fazemos então enquanto Jesus não volta? Santificação diária. Nós temos uma missão de viver nesse mundo para a glória de Deus, porque o que nos aguarda é muito mais maravilhoso do que aqui. A nossa vida como irmãos é um ensaio do que vai ser no novo céu e nova terra. Bom? Eu amo o Urbino. Nós temos uma amizade, graças a Deus, né? Parece que a gente já conhece há alguns anos, né, Urbino? Qual que é o problema da minha amizade com o Urbino? É o meu pecado e o pecado do Urbino. De vez em quando eu vou fazer alguma coisa que vai desagradar o Urbino. A coisa o Urbino vai fazer também, umas coisas que vai me desagradar. Claro que a gente tem um perdão, né, Urbino, para se resolver. Mas imagina só o Urbino e os demais irmãos, quando nós estivermos num lugar que a gente não vai ter mais pecado. Não vai ter mais pecado. A nossa comunhão, né, que é a palavra técnica para amizade cristã, né, a nossa comunhão vai ser uma coisa maravilhosa, gente. Então, olha como que esse assunto, tem gente que tem medo de se conversar sobre essas coisas. Tem gente que não lê nem Apocalipse, tem medo daquele negócio das bestas lá, aqueles troços tudo lá, né? Ô, gente, você está falando do destino eterno da igreja, de onde que vai os crentes, é uma coisa maravilhosa, porque Jesus tem nos garantido essa alegria. Enquanto a gente vive aqui, a gente deve viver para a glória de Deus, enquanto Jesus não volta. Por que a evangelização é urgente diante disso? Porque tem muito eleito ainda que não tiveram a noção de que ele é um filho de Deus e tem toda essa herança para receber. Quem é que vai entregar a boa notícia? Que daí que vem a palavra evangelho, né? Boa notícia. Olha só, você descobre que seu amigo tem uma herança, tem uma fazenda lá perto lá da fazenda da Dona Dice, lá em Alto Caparaó. Você ouviu um amém, Dona Dice? Amém, né? Na fazenda. Aí você descobre que o amigo tem nossa, mas tem uma plantação de café, tem umas vacas lá e ele não sabe. Só que se ninguém contar, ele não vai ficar sabendo, mas ele tem que saber para ele tomar posse dessa herança. Quem é que tem que contar? Você que sabe. Gente, aqui na rua 5, aqui tem um monte de eleito de Deus. Tem um monte de eleito de Deus. A gente precisa contar para esse pessoal que que Deus está reconciliando consigo o mundo por meio da pessoa de Jesus Cristo. Que Deus enviou o seu Filho para morrer por eles e dar a vida eterna para eles, tá? E que eles têm uma herança que a morte não vai conseguir tirar essa herança da mão deles, que a tristeza, que a dor, que a doença, que o desemprego, tudo um dia vai acabar. Eles vão ter uma herança com Cristo Jesus. Está vendo como que a doutrina é maravilhosa? Por último, nós podemos confiar na soberania de Deus. Ele está cuidando de nós, Ele vai cuidar até o fim. Nós temos uma doutrina particularmente reformada, que é a perseverança dos santos. O que diz, né? A perseverança dos santos dá uma ideia que os santos que vão segurar firme, não vão soltar. Não, é Deus que persevera os santos na pessoa de Jesus. A nossa salvação não pode ser perdida, porque Deus está guardando ela na pessoa do nosso Redentor. Quando nós fecharmos os olhos, nós estaremos diante do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer uma provinha? Hoje tem provinha, hein? Primeira pergunta: o que é a doutrina que nós acabamos de ouvir aqui, a escatologia individual, de que forma que ela te conforta? Quem quer falar? Em poucas palavras, como que essa doutrina te conforta? Bênção, é isso, a salvação. Alguém quer falar também? Fala. Acabou de tempo. Isso. Mesmo depois que a gente fala. Vai afinar. Foi. Mas será que eles creram na redenção? Nós vamos conversar isso no nosso culto doméstico, tá? Segundo, por que o ensino sobre o estado intermediário é importante? Por que essa doutrina deve ser estudada na igreja? Quem quer falar um pouquinho? Tanta coisa para o pastor ensinar aqui, por que tem que ensinar esse negócio? Por quê? Tem que ser ensinado sim, porque tem muitas doutrinas erradas e heresias aí que, se facilitar, as pessoas acabam se confundindo. Então aquele que conhece a verdadeira doutrina não vai ter chance de acreditar numa
Vocês lembram, vocês vão lembrar, vou falar que vocês vão lembrar da história que eu contei de uma irmã que chegou lá em Vassouras, uma moça crente que tinha um filho crente que morreu na pandemia, e ela chegou lá falando que estava vendo o filho dela andando dentro de casa. Olha só, eu olhei para ela e falei assim: não é teu filho não. O que eu ensinei para ela? Isso que eu estou ensinando para vocês. Quem morre em Jesus não volta. Está com Jesus porque está em delícias. Isso aí, tá? A gente não tá, nossa fé não é um salto no escuro. A gente não segue Jesus sem saber para onde Jesus está indo ou para onde nós iremos atrás dele. Nós sabemos para onde nós iremos. Tudo bem? Outra coisa, como que essa doutrina deve moldar a nossa adoração? E aí? Vocês já pararam para pensar que o culto público, domingo, é um ensaio do que nós vamos viver no novo céu e nova terra? Nós estamos aqui adorando Jesus em espírito. Lá Jesus vai estar no meio de nós. O Cordeiro será a luz da Nova Jerusalém. Sabe, o culto... Diz que o cristão deveria ter muita alegria de ir para a igreja, a estar junto com os irmãos em comunhão. Isso. Não se distrair com outras coisas aí. Não, quem não entendeu isso não tem alegria de vir para a igreja. Não tem. Agora, quem entendeu que o culto é o ensaio do que nós vamos viver na presença do próprio Jesus fisicamente, hoje é espiritualmente, no novo céu e nova terra será fisicamente, lembre-se que Ele é a imagem do Deus invisível. Deus vai estar no nosso meio. Deus vai estar no nosso meio. Sabe, é maravilhoso pensar que nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Tá bom, meus irmãos? O estudo que vem, nós vamos falar sobre sinais dos fins dos tempos. Aí vamos responder aquela pergunta que o colega fez para mim no hospital, no dia que eu estava com a Analice lá, e ele vendo lá os rumores de guerra na televisão. Ele olhou para minha cara e falou assim: você é pastor? Eu falei: sou. Ele falou: então me responde uma coisa. Isso tudo que está passando na televisão, o mundo está acabando? O que vocês acham? Mas isso vai ficar para o próximo estudo, tá bom? Vamos ficar para o próximo estudo. Bom, ficaram alguma dúvida sobre o estudo de hoje? Se não, por favor. Sim, fica à vontade. Quem? O universo. Aí a gente vai pensar em... acho que uma palavra boa que a gente pode usar é dimensões. A gente está falando do mundo espiritual. O universo já é mundo físico, né? Os judeus pensavam nisso aqui, ó. Vou falar para você aqui rapidinho aqui, qual era a visão judaica. Os judeus já pensavam no mundo mais ou menos assim. Isso aqui. Aí aqui embaixo tinha umas coisas que chamavam de alicerces da terra, e aqui que era o inferno, a morada dos mortos. Tá? Se você olhar o inferno, se você olhar alguns textos de literatura poética, fala que o inferno é para baixo, né? E isso aqui é uma cosmovisão judaica, né? Então eles pensavam nisso aqui, ó, 3 céus. Aqui é o firmamento, que é onde ficam as estrelas. Aqui é um lugar onde ficam os seres celestiais. E aqui é onde ficava o trono de Deus. O trono de Deus. Lembra que Paulo fala que foi ao 3º céu? Ele foi até o trono de Deus, então, pela cosmovisão judaica. Aqui é a biosfera, que é onde vivem os homens. Eles pensaram então que o inferno era para baixo, tá? Só que quando nós lemos a Bíblia, e aí saindo da cosmovisão judaica, pensando em termos teológicos, o céu e o inferno são regiões espirituais. Só que quando a gente fala de novo céus e nova terra, aí é físico. E quando a gente fala de lago de fogo, o negócio é mais complicado. Entendeu? Jorge, gente, vamos ficar em pé. Foi muito bom estar com os irmãos hoje. Uma alegria poder compartilhar a palavra. Mas agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. E quinta-feira nós voltamos de novo com a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Tá bom? Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita.